Olá, meus irmãos, mais uma vez estamos juntos agora para estudarmos o Salmo de número 85. Vejam, a vida com Deus, ela não é estável como deveria ser. O interessante na vida com Deus seria sempre estável e sempre crescendo, ou sempre aprofundando o relacionamento com Deus. Mas na realidade essas coisas não são assim. Nessa série de mensagens que estamos estudando nos Salmos, nós já percebemos que isso nem sempre é assim. No Salmo de número 73, o primeiro dessa série de mensagens, nós vimos alguém, um homem piedoso, um servo de Deus, mas que de repente ele estava seduzido e com inveja de um ímpio e de um perverso. Não era tão estável. É verdade, ele teve vontade de fazer coisas da perversidão, mas não caiu por esse caminho, mas ele pensou em fazer isso. Por pouco ele não entrou numa vida totalmente marcada pelo pecado. A vida cristã não necessariamente ela é estável. Nossa história pode trazer momentos profundos, momentos superficiais, momentos de proximidade, momentos de distância. Quando nós olhamos para a narrativa bíblica contando histórias diversas, de como as coisas aconteceram na vida do povo de Deus, nós percebemos essa instabilidade que é típica de nós humanos pecadores. Logo depois que Deus libertou o povo de Israel, grande libertação, milagres aconteceram, aquele povo estava contente por sair da escravidão, mas poucas semanas depois, o texto de Êxodo nos conta, Êxodo 32, que eles estavam descontentes com o fato de que Moisés estava há muito tempo no monte e não voltava, e alguém teve a seguinte ideia: olha, vamos fazer um bezerro, vamos fazer um ídolo para nós, depois de provarem de todas as bênçãos de Deus. E eles juntaram o ouro de brincos às pessoas, e com aqueles brincos eles fundiram um bezerro e disseram: esse aqui é o nosso Deus. No versículo 6 de Êxodo 32 diz: na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Vejam, eles conseguiram juntar naquela ocasião idolatria, sincretismo, que provavelmente eles estavam fazendo aquele bezerro, inspirado numa divindade egípcia chamada Ptah, que era um touro, que era um símbolo da força vital da natureza. E farra, entenda, ali estava envolvido uma festa marcada por imoralidade. O povo que acabou de viver uma experiência de um milagre atrás do outro, poucas semanas depois cai nisso. O ser humano não permite que exista uma história crescente e estável na comunhão de Deus. Vejam, quando nós olhamos para essa história, nós vemos reproduzida não somente naquele início. O profeta Jeremias descreveu uma situação de Deus com o povo muito bonita e interessante. Ele diz: vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém: eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Veja, eu lembro como você era comigo quando era no começo da nossa relação. Você era uma noiva, me seguia, me amava. Entretanto, Jeremias vai dizer no versículo 5, assim diz o Senhor, que fala aos seus antepassados encontraram em mim, para que me deixassem e se afastassem de mim. Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Deus está perguntando: que falta que eu cometi para o meu povo, que era como uma noiva que me seguia e que me amava, e agora vocês me deixaram, construíram ídolos. Então no versículo 13, o profeta Jeremias, falando da parte do Senhor, diz: o meu povo cometeu 2 crimes.
Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Vejam, aquele povo desfrutou do melhor que eles podiam ter com Deus. Mas em algum momento eles se esquecem de Deus. E eles acabam levando uma vida que, em vez de ser uma fonte de água que Deus era para eles, agora eles se tornaram umas cisternas que não retêm as águas. Que instabilidade! Que história tão distinta uma da outra! E nós podemos olhar por todas as Escrituras e vamos encontrar homens e mulheres, grupos de pessoas que tiveram seus altos e baixos na sua relação com Deus. E assim como nós podemos encontrar na narrativa bíblica essas histórias, nós vamos encontrar essas histórias também na nossa vida hoje, entre nós. Você é alguém que pode estar desfrutando do melhor com Deus, fazendo uma história belíssima com Deus. Mas você pode estar num buraco, olhando para trás e pensando em bons tempos que não voltam mais, que eram descritos com uma beleza de história com Deus, mas que hoje não é mais assim. Já vi histórias de famílias que viveram o melhor que se pode desfrutar no relacionamento com Deus, com a bênção de Deus, com a alegria que vem de Deus, e de repente se desviam e vivem uma tragédia, seja como indivíduo, seja como família. Nós construímos histórias diferentes e nem sempre a história é uma história que termina bem. Há pessoas que se distanciam e não voltam mais, e eu chego a pensar, esses são aqueles que nunca efetivamente tiveram uma experiência genuína com o Senhor e que agora simplesmente estão no lugar que sempre estiveram, ou deveriam estar. Mas muitas pessoas apresentam uma história de um retorno, de uma restauração e de ver Deus atuando nas suas vidas. Qual é o caminho que você está? Qual é a sua história hoje? Eu quero apresentar a vocês, nessa manhã, 3 histórias nas quais você pode estar inserido. A primeira história que eu quero focalizar com vocês é como alguém se achega a Deus. Como se achegaram a Deus. Observe que no início do Salmo 85, nós vamos perceber aqui que os tempos verbais, eles estão todos no passado. O salmista está se reportando a alguma coisa que aconteceu antes. Veja, no versículo 1 ele diz: favoreceste, Senhor, na tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade, encobriste. Todos os verbos aqui, os 4 verbos empregados aqui, eles estão no passado. Ele se refere aqui a alguma coisa que aconteceu no passado, na vida de quem? No versículo 1 ele diz: favoreceste, Senhor, a tua terra. É uma referência à terra que aquele povo recebeu de Deus, como herança prometida por Deus. Depois ele diz: restauraste a prosperidade de Jacó. Ele está se referindo especificamente aos descendentes de Jacó, ao povo de Israel, povo que o salmista faz parte, dentro da aliança com Deus, vivendo no relacionamento com Deus. E ele reconhece, foi Deus quem atuou lá no passado, na vida desse povo, na vida dessa terra. No versículo 2 ele especifica: perdoaste a iniquidade do teu povo. Então veja, há um povo bem identificado aqui, o herdeiro das promessas que Deus fez aos patriarcas. E esse povo, ele desfrutou de alguma coisa no passado. O que ele desfrutou? Bom, ele desfrutou da parte de Deus, como ele diz aqui, o favor. Versículo 1 diz: o favor de Deus. Eles provaram da bondade de Deus na vida deles. Eles provaram da restauração de Deus, ainda no versículo 1. Eles provaram, no versículo 2 diz: perdoaste
a iniquidade do teu povo. Vejam, ele está olhando para trás nesses versículos 1, 2, 3, e ele reconhece o seguinte: lá atrás no passado o Senhor nos favoreceu. Lá atrás no passado o Senhor nos perdoou. Ou como ele diz no versículo 3, lá o Senhor reprimiu a ira. Os pecados são perdoados, o furor da ira é desviado. Veja, observe, ele está olhando para a história daquele povo, e está identificando na história daquele povo uma experiência que nós temos também. Nós temos os nossos pecados, e um dia nós tomamos conhecimento do que Cristo fez por nós. Fomos favorecidos por Deus. Fomos perdoados por Deus, nossos pecados foram encobertos, eles não eram mais motivo que impedia que nós tivéssemos um bom relacionamento com Deus e desfrutasse da bondade de Deus na nossa vida. É por isso que ele diz: restauraste, favoreceste, provaste da bondade que vem de Deus. Na minha vida pessoal, e você na sua vida, se você teve a sua experiência com Cristo, você pode se lembrar de quando isso aconteceu. Onde é que você estava antes de chegar a Cristo? Qual era a condição da sua vida? E até que você ouve a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E ouvindo a mensagem do Senhor Jesus Cristo, você é o favorecido. Você é restaurado. A ira de Deus que você era digno dela, essa ira foi desviada. Ela foi colocada naquela cruz sobre o Senhor Jesus Cristo. Ele sofreu o seu julgamento. Seus pecados foram perdoados. Seus pecados foram deixados num outro plano, lá naquela cruz, de forma que você foi somente um abençoado. O salmista, nesse momento, ele está olhando para os primeiros dias, que conforme vimos Jeremias falar, eram dias em que vocês me amavam e me seguiam, porque tinham provado bem de perto do meu amor, da minha presença, da minha ação na sua vida. Qual é a condição que você tem? Você lembra dessa história? Dessa história de olhar para o Evangelho, alguns de vocês que estavam carregados de culpas, ou falta de significado, ou uma vida marcada por tristeza e depressão. Qual era a sua história? Ou um lar destruído. E quando chegaram a Cristo, provaram do alívio, da restauração, do perdão, da reconciliação. E ali começou uma bela história. A primeira história, então, é a história do favorecimento de Deus que restaura alguém que está separado de Deus, longe de Deus, sem desfrutar da bênção de Deus. E esse alguém desfruta do perdão, da aproximação com Deus e se alegra com isso. Todo mundo deve passar por essa história. Você já passou por essa história? Será que essa história está tão no passado e está esquecida? Ou essa história ainda faz parte, latente, viva, da sua história presente? Embora essa seja uma história verdadeira e para estar sempre diante dos nossos olhos, nós podemos viver uma segunda história, que é o segundo ponto da minha mensagem, que é uma história de reaproximação, uma história de busca a Deus. E você vai perceber aqui que se nos primeiros 3 versículos os verbos todos estavam no passado, fazendo uma referência ao que Deus tinha feito antes, quando nós entramos no versículo 4, alguma coisa mudou. E ele parou de usar os verbos do passado. Na verdade, ele está apelando a Deus para alguma coisa que ele venha fazer no futuro. Entre o passado e essa oração no presente, por alguma coisa que ele quer que aconteça no futuro, tem uma nova realidade que é diferente da primeira história. A segunda história descreve que aqueles crentes que viviam bem, depois que provaram do favorecimento, da restauração, do perdão de Deus, do alívio da ira,
eles estavam em outro canal. Veja o que diz o versículo 4. Restabelece-nos, ó Deus da nossa salvação. Opa! Eles não estavam estabelecidos. Eles que haviam ganhado a terra, provado de perto da mão de Deus na vida deles, eles estão clamando para que Deus os restabeleça, esse Deus que tem que salvá-los, ou seja, aquela primeira experiência foi uma bênção, mas eles não estão vivendo dentro dela. Eles estão distantes dela. Então ele diz: retira de sobre nós a tua ira. Opa! Eles já tinham sido libertos da ira e agora de novo eles estão debaixo da ira. O que me parece que é o quê? Esse povo que tinha desfrutado de tantas bênçãos quando chegou a Deus e começou a construir aquela história, se desviou por um caminho que agora está precisando de ouvir da parte de Deus as expressões de indignação. Não um afago, mas uma disciplina. Não um carinho, mas sim um castigo. Não um louvor de Deus, mas sim uma reprimenda. Por isso ele está dizendo: Senhor, retira a ira. Então veja, eles não estão estabelecidos como já tinham estado, eles não estão pacificados, voltaram para estar numa condição de ira. Então no versículo 5 ele pergunta: estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Aquele povo tinha se desviado do propósito de Deus, e como consequência disso, eles não estão provando o favor, a aprovação, a bondade de Deus. Nós podemos fazer escolhas de nos distanciarmos de Deus, nós podemos fazer escolha de desobedecer a Deus, mas nós não vamos manter a qualidade de vida que tínhamos e nem tampouco iremos melhorá-la. Um homem que teve uma boa influência na minha vida e que dias atrás partiu para estar com o Senhor, Haroldo Heimer, ele disse o seguinte, ele costumava dizer o seguinte: as leis verdadeiras você não quebra, são elas que te quebram. Quando você ignora uma lei verdadeira, você não sai ganhando. Se você sair na janela de um prédio de 10º andar dizendo que não acredita na lei da gravidade, você não vai quebrar a lei da gravidade, é ela que vai quebrar você. Quando você, na condição de cristão, acha que Deus não tem tanta autoridade assim, que você não tem que obedecer tanto assim, que o seu culto não tem que ser somente para Deus, e começa a construir seus ídolos no seu coração, o que acontece? Acontece exatamente o que ele fala. Você vai se dar mal. Você vai quebrar a cara. E é por isso que ele diz no versículo 4, restabelece-nos, porque perdeu, retira a tua ira. No versículo 6 então ele diz o seguinte: tornarás a vivificar-nos, ou seja, ainda que tenham tido uma experiência importantíssima, valiosíssima com Deus no passado, hoje está vivendo como morto ao ponto de pedir: Deus, vivifica-me. Passou aquele vigor, aquela vida bonita e gostosa. Vivifica-me, ó Deus. Para quê? Então ele diz, ainda no versículo 6, para que em ti se regozije o teu povo. A vida está marcada por tristeza. Não tem alegria. A alegria da salvação e da vida com Deus não está presente na vida dessa pessoa que abandonou o Senhor, que deixou o Senhor, que deixou esfriar o seu relacionamento, que acabou criando uma distância entre Deus e você. Acabou a alegria. Tem ilusões, mas acabou a alegria. E o que ele está pedindo aqui é o seguinte: Senhor, vivifica-nos para que a gente volte a se regozijar. E então no versículo 7 ele diz: mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. O
que Ele quer? Misericórdia é a mesma palavra para amor. É o amor pactual de Deus. Ele está dizendo assim, Senhor, nós estamos provando de uma situação de escassez, de tristeza, de distanciamento. Não vale a pena, Senhor. Mostra o teu amor. Eu quero ver o teu amor. Eu quero me sentir amado novamente. E além de pedir por esse amor que ele pede, então ele diz no versículo 7 ainda, concede-nos a tua salvação. Senhor, me liberta de novo. Estou nessa escravidão. Eu preciso ser liberto por ti. Você percebe? A segunda história que está sendo construída não é uma história de continuidade, de progressão, após a boa experiência e a primeira história que teve com Deus. E assim, muitas vezes somos nós. Começamos a vida com Deus com vigor, com alegria, com desfrute do perdão, provando da bênção de Deus, etc. E de repente nos desviamos e deixamos de ouvir o Senhor e começamos a levar a vida por nós mesmos até que chegamos nessa condição que esse salmista descreve. Triste, sem vida, escravos, cheio de perdas. Duas histórias diferentes, e o interessante, de grande valor, é que no ambiente dessa segunda história construída, ele se lembra do Senhor, e ele se volta ao Senhor e pede que Deus restaure, que Deus restabeleça, que Deus perdoe, que Deus dê vida, que Deus traga alegria, que Deus traga salvação, que Deus alivie a ira. Ele sabe com quem ele tem que buscar e é assim que ele começa a mudar a sua história. Então a primeira história é a história da nossa experiência de chegarmos a Cristo e desfrutarmos do perdão, da alegria de encontrar o Senhor, da bênção de viver sob seus cuidados, da bênção de viver em obediência e ter a contrapartida do amor de Deus. Mas não que seja necessário. Muitas vezes nós acabamos levando uma vida marcada por tristeza, por abandono, por sofrimento, por decepção. E como esse homem, nessas condições nós temos que chegar até Deus e clamar como ele clama aqui: Senhor, me revigora, me restabelece, me alegra novamente. Me liberta desse buraco que eu entrei. Porque quando nós entramos nesse caminho de buscar o Senhor para que Ele mude a história que nós destruímos, mas é uma história paralela, não é a história que Deus tinha planejado para nós, nós podemos ser restaurados a uma terceira história. Uma história a ser vivida com Deus. Veja. No versículo 9 ele diz assim: próxima está a sua salvação dos que o temem. Ele ora a Deus, ele tem essa certeza. Daqui a pouco eu vou provar da libertação de Deus. Ele sabe que não é ele por si mesmo que é capaz de sair do buraco em que ele entrou. Não é você, por você mesmo, que vai sair da vida medíocre que você construiu. Da vida sem alegria que você construiu, da vida decepcionante que você construiu. Ele sabe que vem de Deus, ele está orando a Deus, ele está buscando ali: Senhor, eu sei que perto está a sua salvação. Ele está enxergando, ainda é futuro, mas ele está enxergando já como vai ser quando Deus se manifestar na vida dele. Essa vida é marcada por libertação. Mais do que isso, ele diz: para que a glória assista em nossa terra. O que ele quer dizer com isso? Eu entendo aqui que ele quer dizer que ele aguarda, está confiante e esperançoso, de com o relacionamento refeito, a presença de Deus e a obra de Deus fiquem patentes na sua vida, fiquem explícitas.
A expectativa dele é que ele possa identificar, e não só ele, outros possam ver a presença marcante, a bênção de Deus na vida. É lógico, isso envolve a alegria, isso envolve ver as intervenções e as interações de Deus. E é isso que ele está esperando, essa vida. Salvo dessa condição e provar da gloriosa presença e da ação de Deus na sua vida. Não somente isso. Veja, no versículo 10 ele diz: encontram-se a graça e a verdade. Ele está imaginando essa vida que vai ter depois da resposta de Deus. E vai ter um encontro entre a graça e a verdade. Ou seja, o favor de Deus vai estar presente. Não vai ser uma vida marcada por o que você pode fazer, por que você mesmo é o que vale. Não, vai ter uma vida em que você vai provar do amor de Deus, da graça de Deus na sua vida. E não somente a graça, mas é um encontro nessa vida nova com Deus, também da verdade. Eu preferia aqui traduzir a palavra que aqui está traduzida por verdade, por fidelidade. Então ele está imaginando que nessa reconciliação com Deus, vai ficar evidente a fidelidade de Deus. Deus promete claramente que Ele restaura quando nós o buscamos, e Ele está dizendo aqui: eu vou ser fiel, eu vou cumprir, eu vou te receber de volta. Mas também, ele não especifica aqui, eu creio, vai se encontrar a fidelidade sua a Deus. Diante da obra de Deus em você, você vai poder provar de conseguir fazer o que Deus quer, de obedecer o que Deus, aquilo que Ele determina. É possível ser fiel a Ele. Então veja, quando Deus começa a atuar, quando nós buscamos a Ele, nós provamos esse encontro na nossa vida, da bondade, da graça e do amor de Deus, com a fidelidade, a verdade, fidelidade de Deus e fidelidade nossa a Deus. Deus viabiliza isso. Não somente isso, ele diz ainda no versículo 10, a justiça e a paz se beijaram. Pela palavra justiça, entenda integridade, retidão. Ele diz que na vida dessa pessoa que se reaproxima a Deus, essa pessoa vai ter a marca da justiça. Isso significa, ela vai conseguir cumprir com as orientações e determinações de Deus. Ela vai ser obediente. Na vida de alguém que Deus se manifesta, isso se reproduz no que ele diz aqui, justiça. Não somente justiça, mas ele também destaca aqui, a paz aparece, ou seja, fica livre de impedimentos para que possa se achegar a Deus e Deus se chegar à pessoa. E nesse ambiente em que esse crente é restaurado ao relacionamento com Deus e começa a viver uma vida marcada conforme os valores, princípios e padrões de Deus, essa pessoa vai desfrutar da paz que vem de Deus. E isso qualifica para o que ele diz no versículo 12. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. O Senhor dará o que é bom. Ele sabe que se restabelecendo, se reconciliando com Deus, além da graça que se manifesta da parte de Deus, da fidelidade que se manifesta, que vem de Deus, que torna a fidelidade uma realidade para cada um de nós. Além dessas, vai ter a realidade de levar uma vida marcada pela integridade, pelos princípios e padrões de Deus. Vai poder provar da paz de Deus. E isso abre a condição de você provar das expressões de bondade de Deus na sua vida, no dia a dia. É lógico que nessas condições o resultado é somente alegria. Não é à toa que quando nós olhamos para o versículo 10, ele diz, encontram-se. Ele está olhando para essa experiência após a restauração de Deus, e ele olha para isso como um encontro.
Não somente um encontro, mas no final do versículo 10, quando ele fala da justiça e da paz, diz que elas se beijaram. Nós estamos hoje restritos nos nossos encontros e muitos mais restritos nos nossos beijos e abraços. Mas Deus está dizendo que comigo não tem essa restrição. Não importa por onde você andou, que buraco você cavou, eu tenho uma palavra de conciliação, de reconciliação, em que existe um encontro comigo. Eu encontro com esses elementos, o meu favor, a minha graça, a minha fidelidade, a minha paz, a minha justiça. É um encontro marcado por acolhimento, um encontro marcado por afeto, a beijos. Você pode ter construído uma história que é um buraco que você não sabe de onde sair. Você pode estar até acostumado com a mediocridade que construiu na sua segunda história. Mas é tempo de você olhar para Deus, que é o Deus que restabelece, que perdoa de novo, que dá vida de novo, e uma vida que vem marcado com essas coisas que estamos vendo. Elas brotam, elas são abundantes. Por que não querer isso? É interessante que ele termina o versículo 10 dizendo, o versículo 12 dizendo: e a nossa terra produzirá o seu fruto. Na medida em que você estiver andando reconciliado e alinhado com Deus, você tem uma vida que, ao invés de ser medíocre, é uma vida marcada por produzir frutos. Concluindo essa minha mensagem, meus irmãos, para quem é esse recado? Vejam, ele tem mais uma mudança verbal aqui. Até agora, no Salmo, ele está falando de nós, o povo de Deus. Mas quando ele entra no versículo 8, ele diz assim: escutarei o que Deus o Senhor disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos. E jamais caiam em insensatez. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Até agora ele fala de nós, e agora ele diz: escutarei. Estou entendendo aqui que o salmista está se vendo na condição de um profeta, que ouve a mensagem de Deus, relembra aquela primeira história de vida com Deus, identifica a história de um povo que está desviado de Deus, identifica a nova história que pode ser construída com Deus. E aí o salmista diz: agora eu, na condição de profeta, eu estou escutando uma mensagem de Deus e estou passando para vocês. Por aplicação, eu estou dizendo: eu sou o profeta de Deus, que estou ouvindo a história do que ele fala nessas páginas, e estou passando esse recado para você. Como ele disse aqui, vai falar de paz ao seu povo. Há uma mensagem àquele que é povo de Deus, os que são santos de Deus. Há uma mensagem de que não caiam na insensatez. Há uma mensagem, como ele diz no versículo 9, de uma salvação daqueles que o temem. O que é isso? Você, povo de Deus, filho de Deus, que pode andar longe de Deus, provou de toda a misericórdia e bondade de Cristo, mas hoje está andando indiferente a Ele. O salmista, na condição de profeta, e eu, por aplicação, por profeta, estou dando esse alerta a você. Estou advertindo você. É o tempo de você se voltar ao Senhor, e como ele diz aqui, Ele está perto, a salvação está perto daqueles que o temem, isso é, daqueles que o levam a sério. É hora de você levar Deus a sério. Como ele coloca aqui, clamando a Deus pelo restabelecimento, pelo alívio da ira, pela restauração.
Meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo, é hora de você voltar, para você provar do que ele diz aqui no final do versículo 9, para que a glória assista em nossa terra. Você pode provar sim da presença de Deus. Você pode provar sim da alegria que vem de Deus. Você pode provar sim da capacitação que vem de Deus. Você pode sim se tornar um filho aprovado por Deus, vivendo em integridade. Mas você tem que buscá-lo. Tem que buscá-lo e tem que levá-lo a sério. E aí você vai provar da restauração na sua vida. Será que você ainda não se cansou do tempo que está vivendo longe de Deus? É tempo de mudança. É tempo de você se voltar a esse Deus sempre misericordioso, sempre amoroso, para que você volte a viver, ou até supere o que já viveu, para viver da melhor comunhão com Deus, provando da sua alegria, da sua glória, da sua salvação, do seu perdão. É tempo de você se reconciliar com Deus. Vamos orar. Pai Celestial, queremos te agradecer por essa esperança que o Senhor coloca em nossos corações, que não precisamos amargar nas nossas vidas o distanciamento de Ti. Que ao contrário, possamos nos reconciliar contigo, provar da vivificação, do fortalecimento, da alegria que vem de estar contigo. Que possamos ver a presença desses encontros entre graça e fidelidade, esses beijos entre paz e justiça nas nossas vidas. Ó Pai Santo, vivemos dias de tanta limitação e tanta restrição, tanto isolamento, mas que Tu acudas o Teu povo que está se sentindo restrito e isolado de Ti, que possam voltar-se, se achegarem a Ti e provarem de uma vida marcada pelos frutos que vêm da Tua bondade. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.